capítulo 4. João, capítulo 4. Vamos ler João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Livro de João, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 7. Vamos ler? Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-lhes de beber, pois teus discípulos tinham ido para a cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Explicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-lhe de beber, tu lhe pedirias a ele e te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, esse é um texto muito conhecido, onde Jesus está ali conversando com a mulher samaritana e pede a água ali no poço. A gente já sabe, né? O texto aqui também fala que existia uma tensão ali entre judeus e samaritanos. Então, por isso o espanto da mulher de Jesus estar não só falando com ela, mas pedindo para ela também água. E aí Jesus se apresenta a ela e fala que a água que ele oferece não é aquela água daquele poço, mas é uma água eterna. Uma água que quem bebe jamais teria sede. E se a gente for continuar lendo, Jesus continua se apresentando e explicando para essa mulher que água é essa que ele estava oferecendo. Essa manhã eu estava lendo essa passagem e eu fiquei pensando nessa apresentação que Jesus faz para essa mulher aqui. E da mesma forma como Jesus se apresenta para aquela mulher, ele também se apresentou para as nossas vidas um dia. Um dia o Senhor nos atraiu e também nos fez entender que água é essa que ele nos oferece. Que é uma água que nos sacia eternamente. Que é água que nos traz sentido para a vida, que nos traz o entendimento de quem nós somos, porque nós estamos aqui. Mas essa mulher, ela não entende a primeiro momento, né? A gente vê aqui que ela questiona, ela fala: como é possível, né? Você tirar a água desse poço? O que você está falando? Não faz sentido isso que você está falando. E essa mulher, nesse primeiro momento, não entende, mas Jesus traz ali a explicação para ela. E eu fiquei pensando, nós também recebemos essa explicação para a nossa vida. E nós precisamos entender que a água é essa que nos é oferecida. Assim como essa mulher, a gente é cercado de questões naturais aqui dessa vida. Nós temos funções, obrigações, deveres. A gente é pai, filho, esposa, marido, trabalhamos, estudamos. E a gente não pode achar que essas coisas, essas funções da nossa vida aqui, é que são a nossa água da vida. A água da vida é Cristo. A água da vida, o sentido da nossa vida está no Evangelho, está naquilo que nos foi entregue, naquilo que nos foi apresentado. E nós não podemos trocar as coisas, ou ficar com a visão turva, como essa mulher estava aqui, de achar que era a água que ela precisava, somente. Que ela só queria a água daquele poço. O que Cristo vem nos oferecer é mais do que a água de um poço. É mais do que a satisfação das nossas necessidades aqui, das nossas obrigações aqui. O que Cristo vem nos oferecer é muito maior que isso. É algo que nos preenche por completo. É como Ele mesmo disse aqui, é algo que nos sacia a alma. E nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos trocar
a saciedade da água da vida por outras coisas. Nós não podemos deixar que no nosso coração essa água da vida seja substituída por outras coisas que não seja Cristo. Porque não existe saciedade em outro lugar. Não existe sentido de existir em outro lugar. Então a gente não pode permitir, como nessa mulher aqui nesse momento, confusa, não entendeu do que Cristo estava falando, mas nós já entendemos, nós já sabemos. A verdade já foi revelada a nós, o nosso coração já foi limpo, os nossos olhos já foram abertos. Então que a gente não retorne onde a gente estava antes, onde a gente não entendia a preciosidade dessa palavra, onde a gente não entendia a preciosidade da palavra de Cristo para nossas vidas. Que no nosso coração não seja confundido os lugares, que a gente entenda onde está o sentido da nossa vida, o porquê nós estamos aqui, e que seja nele também que a gente busque o sentido da nossa vida, que a gente busque a nossa saciedade, que não em outras coisas, não achando que aqui nessa vida que é tão limitada vai estar a nossa satisfação eterna, o nosso prazer eterno, a nossa razão de existir, porque não é, irmãos, não é aqui, e nós sabemos disso, que isso frutifique no nosso coração, que isso arda no nosso coração, que a cada dia, ao levantar e a planejar o nosso dia com todas as milhares de funções que nós temos, que a gente entenda que a principal é servir a Cristo, é buscar a Cristo, e que nela todas as outras coisas sejam baseadas, e não ao contrário, que isso seja o foco, o centro, e não as outras coisas. Que o Senhor nos ajude a viver e a praticar isso todos os dias. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque um dia nós estávamos cegos, perdidos, e o Senhor nos achou. O Senhor nos alcançou, o Senhor nos atraiu, o Senhor nos libertou. Obrigada, Pai, porque nada podíamos fazer da condição que estávamos, Jesus. Não existia outro que pudesse nos tirar do lugar que nós estávamos, e o Senhor nos tirou. E o milagre foi feito, ó Pai. O sacrifício perfeito e suficiente para que os nossos olhos fossem abertos, Senhor. Nos ajude, Deus. Nos ajude na nossa fragilidade, Senhor. Nos ajude, Senhor, no nosso coração ainda corrompido. Que o Senhor nos ajude a entender, a enxergar cada vez mais, ó Pai. Que o nosso coração, de fato, se satisfaça em Ti, ó Pai. Ó Senhor, nos ajude a cada dia, a cada área da nossa vida, Senhor. Que o Senhor nos capacite, Senhor, e abra os nossos olhos cada dia mais, Senhor. Essa oração que fazemos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bom dia. Antes de nós prosseguirmos com a lição, eu queria dar alguns avisos, né? O primeiro aviso é com respeito à nossa programação agora do sábado que vem. Então, no próximo sábado, nós teremos a nossa programação dos casais, onde nós estaremos comemorando o Dia dos Namorados, né? Dia dos Namorados é segunda, dia 12, mas nós estaremos lá no dia 17, tá? Sábado que vem, às 19h30, lá naquele local que nós fizemos o último, que é lá no Bahia, Minas, né? Fica ali no Andiara, na Rua da Geis, Botocudas? Aimorés? Na Aimorés, então, né? Ali próximo onde era a gráfica Torino, né? Iogurte creminho, ali naquela região. Então, os irmãos poderiam confirmar, né? Até quarta-feira, parece que eles falaram, até quarta, né? Quarta-feira, eles vão colocar no grupo da igreja, né? Para as pessoas confirmarem, para a gente ter uma noção de quantas pessoas irão participar, tá? Então, no próximo sábado, às 19h30, tá? Dará oportunidade para todos os irmãos aí, né, que quiserem participar, né, irem conosco, tá? Beleza? Tem informação das crianças? Tem, nós estamos programando pessoas para ficarem com as crianças, enquanto os casais poderão participar da palestra, né, e depois do jantar, tá? Nós teremos um jantar, viu, irmãos? Tá? Podem preparar. Tá? E o jantar? Preparar o jantar? Não, preparar para o jantar. Para o jantar. Ok?
Então, tem mais algum aviso, irmãos? Não? Então vamos dar oportunidade para os jovens para baixo, né, irem para a classe. E os irmãos aqui, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 2. 2. Apocalipse, capítulo 2, nós leremos a partir do verso 18. Capítulo 2, a partir do versículo número 18. Vamos lá? O texto diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que eu a prostituicando, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, e os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, com eles, e como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as conduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Que Deus abençoe o texto que nós estamos lendo para a nossa edificação. Nós já estudamos, irmãos, a carta à igreja em Éfeso, a carta à igreja em Esmirna e Pérgamo. Hoje nós estamos vendo a Tiatira, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito da igreja, da cidade, para que a gente possa se situar, né? Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu queria lembrar os irmãos aqui daquilo que nós estamos vendo no Apocalipse, né? Nós dissemos que o livro do Apocalipse é um livro dividido em 7 sessões. Cada sessão ele conta a história do fim do mundo, né? Desde o princípio da igreja até o fim do mundo, e aí, à medida que ele vai passando por uma nova sessão, ele vai preenchendo a história de mais detalhes, de forma que até o final nós teremos então toda a história contada, né? Então ele começou com o nascimento da igreja e encerra com o juízo. Porém, quando ele encerra com o juízo, ele não trata do pós-juízo, né? Então cada história, cada sessão, ele fala até o juízo. Quando chega na última sessão, é que ele então conta o que vai acontecer depois do juízo, que aí encerra o livro, né? Encerra a profecia. Quando ele vai falar das igrejas, das 7 igrejas, nós dissemos aqui que os 7
qual que é o sentido do 7? Lembra do número 7? Perfeição e completude, né? Então é um número completo. Por isso ele fala dos 7 Espíritos de Deus, né? Deus só tem um Espírito, mas é porque o Espírito de Deus é perfeito e completo, né? Por isso o mundo foi criado em 7 dias, né? 6 de criação e 1 em que Deus santificou. Então o 7 é o sentido completo, completo. Então quando ele usa 7 igrejas, ele não está dizendo que as cartas que foram enviadas são só a essas 7 igrejas, mas as cartas, elas, os 7 aqui, as 7 igrejas é para dar a inteireza de todas as igrejas, todas, em todo o tempo, desde o nascimento da igreja até o fim do mundo. Então essas 7 igrejas representam todas essas igrejas na sua totalidade. Então a carta que foi direcionada a Éfeso, ela também é direcionada às igrejas que existiram até os nossos dias e as igrejas que existirão até a volta de Cristo, certo? Então por isso a carta, em cada carta dessa nós veremos que trata de assuntos que acontecem nas igrejas. Então cada carta ele foca num assunto, num tema de algo que acontece na igreja. Por exemplo, quando nós tratamos da igreja de Éfeso, nós vimos que o problema na igreja de Éfeso era o esfriamento espiritual, lembra? Né? Então, quando nós fomos para Pérgamo, nós vimos que o problema da igreja de Pérgamo era a falta de firmeza doutrinária. Então eles não tinham firmeza, não tinham posição. E agora então nós vamos entrar nessa carta chamada Tiatira. O foco dessa igreja de Tiatira aqui, irmãos, é justamente a posição do cristão diante do mundo. Como o cristão reage diante das pressões que a sociedade e o mundo oferece para a igreja. Qual deve ser a posição da igreja? A igreja deve transigir ou intransigir? A igreja deve participar ou deve se resguardar e condenar? Né? Então, aqui é o ponto, e nós vamos hoje tratar de algo que é muito importante para nós, porque todos nós vivemos em sociedade, todos nós temos relacionamentos com pessoas que não são da igreja. Nós vivemos numa sociedade onde no trabalho, no comércio, a gente tem a tendência de associar para crescer, né? E aí até onde a igreja pode ir, até onde o cristão pode ir. Qual é o maior valor para o cristão? O que deve nortear as escolhas e a posição que a igreja deve tomar diante dessa situação? Igreja, estou falando, pessoas, não instituição, né? Como que cada um dos crentes, né, que vive nisso, né, deve se posicionar, tá? Então essa carta foi escrita justamente com esse propósito, para nos levar a pensar como nós devemos nos posicionar diante do mundo que nós estamos vivendo. Então, pensem os irmãos, é a maior carta, se os irmãos notarem aí, né, é o maior texto escrito nas 7 cartas. E a igreja de Tiatira, e a cidade de Tiatira, melhor, era a menor cidade. Então, a menor cidade, olha um contraste, né? A menor cidade recebendo a maior carta, né? Então, Tiatira não era tão importante, né? Era um centro de rota comercial. Então, o que era importante em Tiatira era justamente o comércio. De lá se vendia muitas coisas, né? Os irmãos devem lembrar de alguém que era de Tiatira, que era vendedora. Lembra? Uma mulher? Lídia. Lá em Filipos, ela estava em Filipos, e Paulo disse assim, que ela era uma vendedora de púrpura, né, da cidade natural da cidade de Tiatira. Então o comércio de Tiatira era amplo, né? E a sociedade de Tiatira era atuante, era crescente. Havia cada ponto comercial, cada setor comercial havia um grêmio, era uma associação de comerciantes. Então vamos pensar, quem mexia com venda de roupa, então havia uma associação.
Quem mexia com venda de ouro, tinha uma associação daqueles que, ouro, metais preciosos, uma associação. E esses grêmios ali, eles tinham uma característica interessante. Eles se associaram para manter o comércio, para ficar forte no comércio. E aí eles tinham reuniões semanais, onde eles, nessas reuniões, eles então ajudavam uns aos outros, né? Então, no comércio. Então vamos pensar, um que estava com menos capacidade comercial, os outros levavam, ajudavam. E a condição para participar do Grêmio era também participar das festas e das reuniões que eles faziam. E nessas festas eram regadas a muita comida, bebida e prostituição. Então, por isso que Jesus cita essa questão da prostituição aqui, né? Então, fazer parte da cidade de Tiatira era fazer parte de centro comercial. E fazer parte de centro comercial era fazer parte do Grêmio. Imagino que se não fizesse parte do Grêmio, devia sofrer algum tipo de retaliação. E não tinha possibilidade de comércio. Então, a grande tentação de Tiatira, pensa, a grande tentação de Tiatira é: eu vou me manter, né, financeiramente, manter o meu comércio, ou eu vou me manter fiel a Cristo. Então, porque para manter o comércio eu tinha que fazer parte do Grêmio. E o Grêmio e a forma comercial ali era uma forma que usava da desonestidade para angariar mais lucro, né? Então, veja, a cidade tinha que pagar impostos. O Grêmio oferecia uma possibilidade de sonegação de impostos para aumentar o lucro. Então, a ideia é: eu vou me manter fiel a Cristo e passar dificuldade no comércio, ou eu vou me associar ao Grêmio e ser próspero, enriquecer. Então, irmãos, essa é a tentação de todo mundo que está hoje no comércio, né? A gente sabe disso, né? Essa é a grande dificuldade, né, de quem vive no comércio. Essas associações não é igual às cooperativas que nós temos hoje. Era uma forma de cooperativa, só que estava associada a duas coisas. Primeiro, a questão religiosa, porque ali tinha comida sacrificada a ídolos e tinha que comer, e também o fato da questão de desonestidade, né? Então, a ideia da questão de Tiatira era o seguinte: a pessoa fazia parte do Grêmio e prosperava, ou a pessoa não fazia parte do Grêmio e tinha que lutar sozinho, né? E aí então as portas, vamos pensar, gente, ali a associação era tudo, né? Vamos imaginar que vendesse para fora da localidade, não é? Então, a Lídia estava vendendo lá em Filipos, né? Na Macedônia. Aqui era a Ásia, ela estava lá na Macedônia. Aí o comércio precisava de transporte. Às vezes o transporte era por navio. Então veja, se há uma associação, né, para vender na mesma atividade, para vender e transportar, né? Mais fácil, mais barato. Vamos pegar um exemplo nosso aqui atual, né? Então hoje, irmãos, comprar na internet é muito mais lucrativo do que comprar na loja, não é verdade? Né? Hoje você compra pela internet com preço muito mais em conta e recebe na sua casa, e às vezes até com frete grátis, né? Não tem nem que sair de casa, não é? Por quê? Porque há uma associação de comerciantes. Mercado Livre é uma associação de comerciantes que te coloca o produto que você precisa da sua casa. Então, a ideia era mais ou menos essa: uma associação de comerciantes que entregava o produto a um preço mais barato. Então, vamos pensar, se eu for levar 10 unidades, eu vou pagar o frete de 10 unidades num navio.
Mas se eu for mandar, a associação mandar 100, aí o preço... então, fazer parte do Grêmio era lucro. O interessante era isso, né? E aí, é por isso que a ideia era justamente agremiar-se para poder ter vantagem, né? E aí, a vantagem era que atraía as pessoas. Só que fazer parte desse grupo, desse Grêmio, era também fazer parte da questão religiosa, né? Gente, Tiatira era mais ou menos isso. Você fazia parte do Grêmio e lá tinha gente de tudo quanto era tipo de religião. Então, na verdade, o que era Tiatira? As reuniões do Grêmio? Era ecumenismo. O problema era o ecumenismo. Quer dizer o seguinte, que eu tenho meu Deus, o outro tem o outro Deus, o outro tem, nós podemos viver em comum a nossa vida espiritual. Esse era o problema de Tiatira. Pergunta? Observação aí? Até agora? Não? Então vamos lá, seguindo, né? Vamos seguindo aí. Agora, note como Cristo se apresenta à igreja de Tiatira. Ele diz assim: essas coisas diz o Filho de Deus. Então Jesus já define para a igreja de Tiatira quem é ele que está escrevendo a carta. Diz: é o Filho de Deus. E aí ele se revela como Filho de Deus, mas ele dá características para ele mesmo. Ele diz assim: aquele que tem os olhos como chama de fogo e tem os pés polidos como bronze. Então, duas coisas importantes. Primeiro, os olhos como chama de fogo está dizendo o seguinte, que nada escapa à sua visão, né? Não só as coisas externas, mas as coisas internas. Então é aquele que conhece não apenas as obras, mas conhece também as intenções. Se você observar um pouco mais abaixo, né, ele diz assim, versículo aqui, versículo 23. Sou aquele que sonda mentes e corações. Então, Deus sabe não só o que a pessoa faz, mas sabe o que ele está maquinando na sua cabeça, pensando, e onde está o seu coração. Jesus se apresenta para essa igreja dessa forma. E aí, ao apresentar-se dessa forma, Jesus diz então no verso 19: conheço a igreja. Ele está dizendo: eu conheço a igreja. E aí ele fala aqui de 5 características da igreja. Notem aí, 5 características da igreja de Tiatira. Ele diz assim: conheço tuas obras. Então era uma igreja operosa, uma igreja que trabalhava. O teu amor, então uma igreja que amava Cristo, né? Tá. A tua fé, então firmeza. O teu serviço, uma igreja que trabalhava para Cristo. E a tua perseverança. E diz assim, que as obras da igreja atualmente eram maiores do que as que quando iniciaram. Então, ou seja, houve um progresso na igreja. Jesus está vendo isso. Ele diz: olha, eu sondo, eu tenho os olhos como chama de fogo, eu sondo a igreja e eu percebo na igreja algumas coisas. E ele relata essas. E aí quando ele diz, ele está falando assim que as obras dessa igreja agora no final eram maiores do que as das primeiras. Isso são características positivas da igreja que Jesus está falando. Mas ao mesmo tempo, os olhos que sondam tudo vê também características negativas da igreja. E olha, as características negativas estão associadas especialmente a uma mulher, a uma profetisa. Aí ele diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel. A palavra Jezabel, né, está associada à mulher de Acabe lá no Velho Testamento, não é? A palavra significa pura. Olha que coisa interessante, né? Olha o contraste, né?
Jezabel significa pura. Porém, justamente o contrário que Jesus vê aqui. Aquilo que ela deveria ser, não é o que ela está demonstrando. Olha que coisa interessante, irmãos. Quando Jesus fala sobre isso aqui, tudo tem um simbolismo, um significado, uma representação, né? Então, aquilo que os membros da igreja que Jesus está repreendendo deveriam ser, é justamente aquilo que eles não é. Aquilo que ele não é. Né? Eles deveriam ser puros e eles estavam contaminados. E aqui a prostituição, aqui, irmãos, não era prostituição física, na questão da imoralidade, mas era a prostituição cultural. Nós temos dois tipos de prostituição na Bíblia: a prostituição física e a prostituição religiosa. A prostituição religiosa é uma comparação da prostituição física. Quando alguém, sendo infiel, deixa o contato do cônjuge e se une a um outro parceiro. O que ele está dizendo aqui é que a igreja, seguindo essa mulher, que deveria ser pura, fiel, estava deixando o Senhor para se unir a outros deuses. Israel, isso demais, irmãos. Quando tinha altares a outros deuses, os profetas se levantavam e diziam: vocês se prostituíram, ou seja, vocês abandonaram o Senhor, que é o esposo, da igreja, e se uniu a outro esposo, se uniu a outro ídolo, adorando outro ídolo. Então, o problema de Jezabel aqui, dessa profetisa, era que ela se prostituía cultualmente, ou seja, ela adorava outros além do Senhor. Pastor, ela estava dentro da igreja, Dentro da igreja. Ou ela fazia parte? Não, ela estava dentro da igreja. Então ela profetiza a princípio Sim, do Senhor. Sim, porque olha, aqui no texto ele diz assim: vocês permitem que ela ensine. Então ela estava dentro da igreja, ensinando a igreja. E qual era o ensino dessa mulher? Aqui, olha que coisa interessante. Ela ensinava duas coisas extremamente pecaminosas. Primeiro, que ela ensinava que não tinha problema nenhum um crente participar das festas pagãs. Ou seja, o crente unido ao Senhor, então se reunir com pessoas que estavam adorando outros ídolos e comendo comidas que eram sacrificadas a esses ídolos. Então ela dizia: não tem problema nenhum, não. E outra coisa pior ainda, ensinava o seguinte: que o crente, ele tinha que conhecer as coisas profundas de Satanás para ele poder vencer Satanás. Essa conversa até hoje, Isso é perigoso demais. Por quê? Porque se a pessoa achar que quanto mais ele conhecer Satanás, mais ele terá força para vencer, é justamente o contrário. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, não conhecer o diabo. E aí a astúcia de Satanás vem desde essa época, porque quanto mais as pessoas falam em Satanás, mais exalta Satanás. Então, teve um período na história, irmãos, que nós tínhamos mais livros escritos sobre o diabo do que sobre Jesus Cristo, sobre a igreja, sobre o Espírito Santo, mais livros. E aí, uma das armas de Satanás é justamente criar pavor, porque ao criar pavor no coração do crente, o crente tem medo de Satanás, o crente então passa a dar a Satanás um poder maior do que ele tem. E gente, isso é comum, muito comum, A gente vê crente dizer assim: não, eu não gosto dessas coisas de mexer com o endemoniado, não. Eu tenho pavor disso, tenho medo disso. Irmãos, nós temos autoridade, o Senhor nos deu autoridade. Deus não deu poder, não, Deus nos deu autoridade, E a palavra de Deus diz que nós fomos revestidos de autoridade sobre todo o poder do inimigo. Então, o que vence o inimigo não é um embate de poder, mas é
a nossa autoridade. Mas essa mulher, essa profetisa, ensinava justamente o contrário, dizia assim, ó, você precisa conhecer o inimigo para você vencer o inimigo. Você precisa conhecer o pecado para você vencer o pecado. Foi a proposta de Satanás lá para Eva. Por que Eva deveria comer do fruto? Para ela conhecer o mal. Não é? A ideia... O bem já andava tudo. Já tinha, experimentava o bem. Né? Ela, porém, não tinha experimentado o mal. Então, você precisa experimentar o pecado para você poder resistir ao pecado e sair dele. Olha a artimanha, gente. Há um tempo atrás, a gente, antes de vir para cá, ainda está na moda, mas é porque aconteceu com muita gente. Havia muitos vídeos de testemunho de ex-bruxo, ex-satanista, ex-macumbeiro, ex-assassino, ex-estuprador, ex-não sei o quê. Aí o vídeo tinha 1h30, ele falava 1h25 de o que era a obra que o diabo tinha feito na vida dele. Aí chegava lá no fim e falava assim, Jesus me libertou. Aí pronto. E nada do que está agora para frente. E essa teologia, por exemplo, da hereditariedade diabólica, você não está livre nunca. Sempre tem alguém atrás. Tem né, sempre que tá. alguém atrás que traz uma maldição sobre sua vida. Mas olha, gente, olha o que ele está dizendo. Essa mulher, versículo 20, essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não, e vocês permitem, né, que ela não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem comidas sacrificadas a ídolos. Então ir na festa lá dedicada ao ídolo, né, a adoração do ídolo, e comer a comida que estava sendo sacrificada para eles. Ora, Paulo nos orientou, irmãos, e aí vale a pena a gente falar um pouquinho aqui. Paulo disse assim, que a gente sabe que o ídolo nada é, né? E a comida que é oferecida a ídolo, se você orar e santificar, né, não tem problema nenhum. Qual era o problema então? Né? Testemunho. Tá ligado. O problema era o testemunho. Que aquela comida não ia fazer mal para eles. Né? Não, de jeito nenhum. Orou, santificou, deu graças, pronto, abençoado, pode comer. Mas o problema era o testemunho. Por isso que Paulo fala assim, se te convidar para ir à casa de alguém e não te falar que a comida é dedicada a ídolo, então come tranquilo. Porém, ele diz, se te avisarem, essa comida foi sacrificada a ídolo, ele diz, então não coma. Por quê? Ele está falando, não é por causa de você, é por causa do irmão fraco. Porque o irmão fraco vai observar isso e vai dizer assim, puxa vida, meu irmão lá da igreja está comendo coisa sacrificada a ídolo. E aí ele vai se escandalizar. E o que a palavra de Deus diz? Que quem for responsável por escândalo, melhor é que amarre uma pedra no pescoço e jogue lá na profundeza. Pastor, porque está fazendo cair o irmão fraco. Eu acho que entre as coisas também que pode acontecer é que eu como a comida sacrificada, o irmãozinho que não tem a certeza, essa convicção espiritual, come também, porque ela fala assim, ó, se o pastor comeu, eu posso comer. E a consciência dele, Satanás, ela não tem firmeza, fraca, né? Ela é fraca. E ela vive, então, depois um período de acusação, de culpa. De culpa de tudo aquilo que fez, né? Então, o problema aqui de Tiatira é que existiam membros da igreja que estavam participando dos grêmios, comendo comida sacrificada a ídolo e participando das festas lá. E a razão disso era para quê? Para que você se mantenha bem financeiramente, né, com todo mundo. Aí então, a mensagem da igreja Tiatira é o seguinte: até onde nós podemos ir sem nos contaminar? Até onde nós podemos ir sem negar o Evangelho, sem corromper o Evangelho? Até onde nós podemos ir sem que isso traga prejuízo para a nossa vida espiritual? E aí, o que a mulher estava dizendo aqui é muito atual para nós, porque o que ela estava dizendo é o seguinte: não tem nada a ver. Não tem nada a ver, eu estou numa festa. Aí o povo lá na festa está enxugando, né? Não tem nada a ver, não é?
Hoje eu bebo, amanhã já estou bom de novo. É duas coisas que a gente, o testemunho fala mais do que do falar. Porque, infelizmente, principalmente por recém-convertido, ele viu o cristão sabendo assim, lá, tá vendo? Aquele neto da igreja está fazendo isso, não tem problema eu fazer também. Se ele é crente há tanto tempo, então não tem problema. Nossa, mas isso aqui não tem nada a ver, não. Deus perdoa. Esse é o problema. E aí, olha que coisa interessante, gente. Também nós temos que tomar cuidado com a outra coisa, né? É que a gente não se torne a seta, né? Ou seja, praticar o ascetismo, dizer, não, eu não participo de nada. Que é também outro problema, que aí perde o quê? A influência. Por isso que eu estou dizendo que é um dilema para o cristão, até onde ele pode ir. Porque se ele virar e falar assim, não, eu não participo de nada, imagina, irmãos, nós temos que dar testemunho do Evangelho. Aí vamos pensar que a sua família se reúna, não é? E aí você diga assim, não, eu não vou não, porque eu sou crente, eu não posso participar disso. Aí você perdeu o testemunho, a oportunidade de testemunho. Aí teria que criar uma igreja, uma cidade só de crente, para viver só no meio de crente. Não tem jeito, nós trabalhamos com não crente, nós temos amigos que não são crentes, né? Então, o dilema estava aí. O problema não é participar, mas é até onde nós podemos ir. Entenderam? A carta de Tiatira é justamente isso. Jesus falou da situação em que estava vivendo os cristãos, porque eles precisavam definir até que ponto eles podiam ir, e não simplesmente dizer, eu não vou, né? Eu não vou. Não, tem uma festa lá, de um batizado da igreja católica do meu sobrinho, aí vai ter um almoço depois, né? Aí eu digo assim, não vou não, porque eu não quero misturar com gente que estava adorando outros deuses. O que eu fiz? Perdi a chance de influência. Pastor, mas total. Também assim, no mesmo caso, uma festa de batizado, o crente chega lá, senta e fica igual um rei sentado, só esperando. Ele não serve, ele não ajuda a carregar um prato, lavar uma vasilha, limpar uma coisa, arrastar uma cadeira. Só quer usufruir, né? É só usufruir também. E mais também, né? Às vezes vai para lá e fica julgando os outros, né? Fica em casa, melhor. Vai para a festa para julgar os outros. Né? Então, aí, isso é muito importante a gente pensar nisso, porque a oportunidade da influência nossa pode ser quebrada pelo medo de ser influenciado. Então pensa assim, não, se eu for lá eu posso ser influenciado, então eu não vou, e aí eu perco a influência. Paulo falou assim, irmãos, esse texto de Paulo, só um minutinho, né? Esse texto de Paulo de 2 Coríntios é muito bacana. Paulo falou assim, já vos preveni, já vos adverti em carta, que não vos associeis a impuros. Olha o que Paulo está falando, quer ver? Aplica justamente aqui, tudo. Ele diz assim, já vos preveni, para que não associeis com impuros. Refiro-me, ele diz assim, não aos impuros desse mundo, porque de outra sorte vocês teriam que sair do mundo. Lógico, nós convivemos, nós temos amigos, nós temos parentes, nós temos trabalho com gente do mundo. Como é que nós não vamos ter associação com essas pessoas? Aí Paulo vira e fala assim, refiro-me a qualquer um que se diga irmão, ser irmão, e for, aí ele começa citando, adulto, idólatra, maldizente, etc. Com esses nem ao menos com mais. Então veja, Paulo está dizendo assim, que você pode participar com alguém que não é crente, da vida social de alguém que não é crente, pode comer com ele, mas se você estiver associado com alguém que se diz crente, e for impuro, estiver vivendo como não crente, ele diz assim, então você está pecando. Isso tem a ver com influência, né, pastor? E é o que estava acontecendo aqui, na carta. Porque, por exemplo, se um não crente chega para mim e me fala para beber, que eu posso eu tenho uma reação. Mas se o irmão maduro fala assim, Wilson, não tem problema, você é outra reação. Então, você tem uma influência sobre você de alguém que é crente muito maior do que às vezes o não crente. Pois é. E aqui, o que Jesus está falando é que justamente os membros da igreja estavam associados com essa mulher
que dizia isso. Dizia isso, exatamente. Ela era impura, né? Ela se prostituía espiritualmente e ela estava arrastando as pessoas para junto com ela. Então ele está dizendo assim: não tem problema nenhum você participar de uma festa, porém se você for numa festa para fazer coisa errada, aí você está seguindo o exemplo da Jezabel. No caso da Jezabel, o texto diz que se diz, né, profetiza. Sim. Então ela atribuiu a ela mesma um título de superioridade espiritual. Sim. Por isso que os irmãos estavam embarcando. E porque ela, além de ser, ela estava ensinando a igreja. Então, A igreja estava deixando. Então a igreja estava permitindo que ela trouxesse uma doutrina falsa dentro da igreja. isso. Beto? Pastor, eu sou meio ignorante, mas eu fui convidado a ir no velório. Aí eu cheguei no velório na aldeia, todo cheio de lista, mas a pessoa deve saber a associação que eu faço. E tinha parece que era uma outra carne lá, que fundava no fundo dessas carnes, ainda. Olhei aquilo ali e perguntei à pessoa o que significava aquilo. Aí ele me explicou um negócio lá, mas não entendi muito bem não, e saí fora, sabe o que? Ele chegou lá embaixo, eu fui tomei, tinha um café, né? Eu fui tomei desse café. Esse café não tem nada a ver não, né? Não tem nada a ver, não. Mas eu não podia comer da carne. Podia também, se não tivesse, se a pessoa, Paulo está dizendo assim, só se a pessoa te advertir, virar para você e falar assim: ô Beto, essa carne que você está comendo aí, ela foi sacrificada para o ídolo, ela é lá foi lá, você entendeu? Aí você, tá bom, então por causa do testemunho, não porque vai fazer mal, não, gente. Não, para nós vai fazer mal. Mas é mal para mim. Mas pode, por causa do testemunho, fazer mal para alguém que é fraco na fé. Tá. E aí, vamos seguir, para a gente terminar. Mas Jesus também, que tem os olhos como chama de fogo, ele também vê, não só esses que estavam fazendo coisa errada, mas ele via também que existia um grupo que era firme. Na igreja não tem as duas coisas, irmãos? Tem. Aí ele diz assim: mas eu também vejo, olha aí, acompanhe comigo aí. Ele diz assim: digo todavia, verso 24, a vós outros, os demais de Tiatira. Quer dizer, os primeiros, ele citou lá o exemplo, né? Aí ele diz assim: digo aos demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina. Note, irmãos, a doutrina de Jezabel já estava enraizada dentro da igreja. Então existia dentro da igreja dois grupos, um que concordava com a profetisa e o outro que não. E aí Jesus agora está escrevendo aos que não concordavam com essa doutrina. Ele diz assim: e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, diz ele, tão somente conservais o que tendes até que eu venha. Jesus está dizendo assim: permanece fiel. Esse grupo que é fiel, não importa se eles estão falando para vocês que tem que fazer, que deve fazer, que é bom fazer, não entra na deles. É o que Jesus está dizendo. Conserva, permanece fiel da forma com que vocês têm praticado, que vocês têm vivido. E aí Jesus faz promessas para eles. Mas antes das promessas, para o grupo anterior, Jesus traz juízo. E aí, duas coisas importantes Jesus disse que ia fazer. Primeiro, ele falou assim: que ia botar a profetisa de cama. Então, ele falou que concedeu tempo para que ela se arrependesse, ou seja, falou com ela. Ela foi ministrada. Porque o juízo de Deus, ele é sempre anunciado primeiro. Deus nunca mandou um juízo sem que antes ele fosse anunciado. Para ninguém. Então você tem a chance de arrependimento. Porque o objetivo do Senhor para o crente sempre é o arrependimento. Então, Paulo falou que a bondade de Deus e a tolerância de Deus para conosco é para que a gente se arrependa.
Então, ele sempre, ao ter um juízo, ele vai anunciar antes. Olha, Nínive, ele mandou Jonas para anunciar. Sodoma e Gomorra, ele usou anjo para ir lá. Foi 2 anjos lá em Sodoma e Gomorra para avisar que Deus ia destruir a cidade, né? As pragas do Egito eram avisos de que Deus iria julgar os egípcios. E a última praga foi o julgamento, né? Então, a ideia sempre é essa: Deus adverte para depois mandar o juízo. Agora, olha o juízo. Primeira coisa, quem está doente de cama vai para a festa, gente? Não vai. Quem está doente de cama vai para a frente da igreja para ensinar? Não vai. Então, Jesus está dizendo: eu vou paralisar isso. Eu vou cortar isso agora, né? E aí, advertiu os que estavam participando com ela. Primeiro ele diz: vou botar ela de cama. Então, ou seja, vou mandar uma doença nela e pronto. Aí, logo em seguida, ele diz assim: e vou mandar uma tribulação sobre aqueles que estão acompanhando essa mulher. Então, ele diz assim: eu vou ferir a cabeça, mas eu vou ferir também o corpo. Então, primeiro, a mulher que ela que é a líder, ela vai sofrer o castigo. E depois, os outros que estão seguindo ela também vão sofrer tribulação. Caso, dizendo, não se arrependa. No caso da mulher, o juízo já era certo. Por isso que ele dividiu. Ele dividiu a mulher dos que seguiam ela, né? Então, da mulher diz assim: eu já adverti, ela não quis arrepender. Então, ela vai sofrer o juízo. Agora, para os outros que estão seguindo, eu ainda estou dando tempo. Se eles se arrependerem, não virá tribulação, mas se eles não arrependerem, virá também sobre eles a tribulação. Então, olha que coisa interessante. Deus sempre faz assim: o juízo de Deus, ele é sempre pedagógico, ele sempre ensina. Então, quando eu vejo alguém sofrendo juízo, Deus está me advertindo por meio dele. Olha, se uma pessoa está agindo errado e está dando errado com ele, Deus está dizendo assim: não vai pelo mesmo caminho. Claro. Agora, se eu estou vendo acontecer com os outros e eu estou embarcando, então eu estou querendo também sobre minha vida, não é? O exemplo que ele está dando aqui, né? Então, dizendo: primeiro eu vou pegar ela, depois aí vai ser vocês, se vocês não se arrependerem. Essa mulher deu um trabalho para o profeta Elias, lá no Velho Testamento, né? Mas eles são outros. Essa tem o mesmo nome por causa da associação com as mesmas coisas, né? Se a gente for estudar a história de Jezabel lá, a mulher de Acabe, ela era também profetisa, porque ela adivinhava, né, pelas nuvens. Ela construiu o altar a Baal. Ela tinha profetas, né? Só Elias matou 400 dela, né? E ela perseguia os servos de Deus. Foi 800, né? 850. Que era 400 de Baal e 450 de Azera. De Azera. 2 ídolos, né? Quem ela adorava. Que ela construiu o altar e adorava. E agora, perseguiu o profeta. Ele corrompeu o povo com os ídolos. Dos ídolos. É a mesma coisa que a mulher está fazendo aqui. Talvez essa mulher não chamasse, essa profetisa aqui, não chamasse Jezabel, né? Talvez o nome que Jesus deu foi para que o povo identificasse. Então, a história lá no passado aconteceu, então a mesma situação, né? Agora, note que mudança de cenário. Então, Jesus está falando de juízo. Agora, para aqueles que se mantiveram fiéis, Jesus faz promessas. Olha as promessas. Aí ele diz assim: ao vencedor, versículo 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Ou seja, lembra que ele falou que eles estavam crescendo nas obras? Que eles estavam praticando as obras e estavam crescendo? Ele diz assim: eu lhes darei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá em pedaços como objetos de barro. Os pés de bronze quebra o barro, pisa e quebra o barro. O cetro é autoridade e governo. Jesus falou, irmãos, que nós haveremos de julgar através de Paulo, né? Jesus falou através de Paulo para nós que nós, nos últimos tempos, nós haveremos de julgar os próprios anjos, os anjos caídos.
ou seja, os demônios, né? No dia do juízo, Deus nos dará autoridade para julgar os demônios. Então é esse cetro de ferro. E despedaçar, ou seja, é a aplicação do juízo, né, sobre eles. Assim, ele diz assim, essa mesma autoridade que Jesus estava dando para esses que mantiverem fiéis, ele diz assim, é a mesma que eu recebi de meu Pai. Então, ou seja, Jesus está dizendo, ó, assim como eu recebi de meu Pai, eu vou passar a autoridade para vocês. Mas aí há uma expressão aqui bacana, ele diz assim, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Se você for lá em Apocalipse 22, deixa eu ver se eu acho que eu anotei aqui o texto. Apocalipse 22, abre lá para a gente. Deixa eu ver se é o 6, só um minutinho. (22, 16). Apocalipse 22, versículo 16. Ele diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, quando ele diz assim, eu te darei a estrela da manhã, está dizendo o quê? Vou me dar. A vocês. Vou me entregar. Então, é o próprio Cristo para a nossa vida, a brilhante estrela da manhã. Então, vamos concluir. Então, qual é a mensagem da igreja de Tiatira? É até o limite de até onde o crente pode ir no relacionamento com o mundo em que nós vivemos, né? Segunda mensagem que a carta a Tiatira traz é que dentro da igreja existem pessoas que são fiéis e existem pessoas que estão sendo induzidas ao pecado, conduzidas ao pecado, influenciadas ao pecado, né? Dentro da igreja. Terceira mensagem que a carta traz é que Jesus é aquele que conhece todas as coisas, né? Tanto conhece aquilo que é externo como aquilo que é interno. Ele conhece mentes e corações. Então ele sabe, né, do que está acontecendo. Nada escapa ao seu olhar. Quarta mensagem para a nossa vida dessa igreja é que o juízo de Cristo é aplicado sobre aqueles que não querem se arrepender e não querem mudar. E as promessas de Cristo são doadas àqueles que permanecem fiéis, né? Continuam seguindo a Cristo. Pastor, aí entrando exatamente agora uma pergunta, eu sei que isso não é uma resposta fechada, mas como eu discerno até que ponto eu posso ir? Eu, por exemplo, e o Cláudio trabalhamos com a música secular, por exemplo, né? Tem irmãos que acham que isso não deveria, porque Deus me deu um talento e que eu devia usar só para o Senhor. Como eu acho que o que eu faço lá é para o Senhor também. Não é porque eu estou cantando MPB que eu não estou fazendo para o Senhor. Mas qual é isso é diferente para cada irmão? Esse limite é diferente? Como é isso? Como é que eu sei? Dentro da área de cada um, né? O limite é estabelecido dentro da área de cada um. Vamos pensar. Aquele que, no caso de vocês, né? Então, vamos imaginar que tem um concerto e Cláudio vai ter que tocar uma música pagã para adoração aí, não é? Aí eu creio que o Naamã é o melhor exemplo que nós temos para isso. Naamã virou e falou assim: Senhor, perdoa-me quando eu tiver, por causa da minha função, porque ele era alto general, né? Eu tiver que me curvar lá junto com o meu rei, né? Diante da adoração dele. Então o que ele estava dizendo? Ele está dizendo assim, que meu coração é do Senhor e é puro. Aquilo que eu estou fazendo ali é pela obrigação da minha função, né? Então até ali
tudo bem, ora, né, diz para o Senhor, ó Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que não é essa a minha intenção, né? Tá. Vamos pensar que seja no comércio, aí tem uma oportunidade de fazer um negócio desonesto. Vamos pensar, nós crentes temos muito isso, né? Eu já falei que o carro, agora eu não vendo carro particular mais, agora eu vendo carro para agência. Por quê? Porque depois a pessoa vem falar, você me passou a perna, você me vendeu um carro falando que o carro estava bom e o carro não estava bom. Porque isso não é o natural do comércio, gente? Da esperteza do comércio? Não é? Então, para a gente poder se resguardar disso. Então, é meu, eu tenho possibilidade, não é? Então, tá. Mas aí vamos pensar, o cara trabalha numa agência de carro, não é? Aí ele tem a oportunidade de vender o carro bem, se ele não falar que o carro tem defeito, né? Aí eu tenho que pegar e jogar isso para cima da empresa. Então, olha, se você quiser, leva o carro numa agência, numa oficina lá do Felipe, para avaliar o carro, para ver se o carro está bom. A empresa garante para você o tempo que é de coisa, não ele, pessoal, porque é uma questão de serviço. Então, o limite a gente estabelece. Agora, quando é uma coisa pessoal, aí, irmãos, aí a gente tem que se resguardar e ser fiel. Eu estou vendendo uma coisa minha, né? Então eu tenho que ser honesto e fiel naquilo que eu estou falando. Então, Cláudio, mesmo que eu não vá ganhar. Mesmo que você perca. Então, por exemplo, Cláudio toca na orquestra, é a função dele. Aí tem uma música lá que é uma música de adoração ao santo. Sim. E aí ele vai diante do Senhor e fala, Deus guarda meu coração, o Senhor conhece meu coração. Mas aí alguém chama ele para um cachê. E fala assim, ó, nós vamos tocar ali na macumba ali. Aí ele tem escolha. Ele tem escolha. Porque ele não é funcionário. Exato. Aí ele vai dizer, não. Eu abro mão do cachê. Eu abro mão, não vou tocar, porque eu não toco esse tipo de música. Né? Ah, mas você toca lá na orquestra. Lá eu sou funcionário da orquestra. Então, aí eu creio que também, vamos pensar, o cara é soldado, gente. Aí o cara está na guerra e o cara tem que matar. Não. Complicado, né? Ele vai virar e falar assim, não, eu não vou matar porque a Bíblia está dizendo não matarás, não é? Eu sou mandado, eu sou a responsabilidade. Ele gente vai. O bandido está lhe virando uma arma para você no tráfico, você vai falar assim, querido, vem cá. Vamos orar. Jesus quer te dar salvação. Vê se você pode me atirar. Traficante com uma metralhadora, então tá bom. Vê se Deus revela quem atira comigo. Aí, só Deus dando graça mesmo, né? Eu acho porque um dia chegou um cara para assaltar a gente, estava eu e o Cacá lá na porta de casa, o cara chegou para assaltar. Aí com a arma na cintura assim, aí chegou e falou assim, você tem fogo? Eu falei, ô amigo, não tem não, eu não fumo, ninguém aqui fuma. Ali na frente ali tem um comércio ali, chega lá que você arruma. Aí ele virou e falou assim, minha vida está ruim demais, e eu vou sair de casa disposto a fazer uma besteira. E pôs a mão na arma assim. Na hora que ele pôs a mão na arma, o Cacá que estava comigo bambiou as pernas, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, mas você precisa fazer isso? Né? Não, minha vida está ruim demais, não tem emprego, não está não. Eu falei, não, então vamos aproveitar a oportunidade, vou orar para você, para Deus te abençoar, para te dar um emprego. Aí ele falou assim, olhou para o Cacá e falou assim, aí, eu venho aqui disposto a fazer uma coisa errada, o cara está querendo orar por mim? Deixa aí, né? Eu falei, para Deus te abençoar, você não crê que Deus pode te dar um emprego? Aí ele falou assim, sei não. Eu falei, eu creio, eu quero orar para você. Aí eu olhei para ele lá, e ele pegou o caminho e foi embora. Aí passou uns 2 dias, estava vindo ele numa bicicleta com o uniforme da empresa. Aí gritou comigo, ô pastor, deu certo, viu? Deu certo. Eu benção. Às vezes acontece. Às vezes, Deus põe a mão, né? E deu certo, Deus deu um emprego. De vez em quando eu vejo ele na rua aí, foi uma oportunidade. Eu não conhecia o rapaz, foi uma oportunidade. Mas Deus sabe, ele faz o que faz. Outro dia estava um bêbado lá na rua, lá, pastor, ora por mim. Eu falei, ora agora, vem cá, ajoelha aqui. Ele ajoelhou, orei por ele, pedi a Deus para Deus libertar da bebida. Aí passou uns dias, eu vi ele vestidinho de terno, indo para a igreja da Assembleia. Eu falei, gente, olha, converteu o rapaz. Que glória a Deus, né? Mas no Instagram tem passando um vídeo de uma moça que o cara entrou para assaltar e ela foi pegando o dinheiro da empresa, mas virou para ele nos Estados Unidos.
começou a ministrar para ele, orava, apontava para ela. Aí ele foi, olhou para ela, virou as costas, foi embora, chegou na porta, virou para trás, falou, foi bom ter passado aqui comigo. Aí, Então, e aí a gente tem que estar pronto também para decidir, gente. Onde a gente tem decisão, a gente é responsável, né? Onde a gente não tem decisão, aí quem tem a decisão é responsável. Pastor, né? Quando subir as coisas minhas, eu virava só um munguinho, né? Falava só um munguinho. Dava 3 comigo. Agora eu falo, o Senhor está por dentro dos dias, nem uma dor, está da luz pelas manhãs. Pois eu acho tudo que eu preciso de achar. Glória a Deus. Amém. Eu agradeço a Deus. Aí, igual o senhor falou aí agora sobre o bandido lá, né? Você vê, é o Senhor que abençoou a vida dele. Deus é maravilhoso. Ricardo? Essa questão de exercer, né, a sua função, eu acho que é bem delicado, né? No meu caso, eu trabalhava, Especialmente, né? trabalhava dentro da Secretaria da Cultura e abrange um monte de coisas, né? Eu tinha que estar presente porque a minha função era garantir que as coisas acontecessem sem acidente, que tudo corresse bem. Por exemplo, eu trabalhava na organização do Boi da Mancha. Então eu tinha que olhar, evitar, por exemplo, a minha função lá, eu fui criando coisas para até evitar de estar tão diretamente. Mas eu conferia as barracas para escutar o extintor, como a lei manda, né? Se estava cumprindo as coisas, questão de segurança, se estava tudo ok, né? Mas eu exercia a função, né, que eu tinha que estar realizando ali. Agora, fora isso, eu nunca fui e nunca irei participar da festa, porque eu entendo que é errado. Sim. Eu, como cristão, a minha posição, eu entendo que é errado estar ali. Né? Então, se eu escolhi estar, né, não estou ali exercendo a minha função, mas eu escolhi ir para participar, aí eu acho errado, então eu não vou. Porque a escolha e a decisão é sua. No inverso, né? Então, só para a gente encerrar, aí vamos pensar, irmãos, então, que era o caso da Jezabel. Vamos imaginar que seja um irmão crente que tem uma atividade desonesta e eu sou funcionário dele. Mudou completamente a situação. Mudou completamente. Porque aí cai naquela situação que Paulo falou. Se ele é cristão e eu estiver me unindo a ele, aí eu estou, mesmo se não seja a minha decisão, aí eu tenho que virar e falar para ele, meu irmão, você sabe, a palavra de Deus diz que isso não é certo, então eu não vou fazer, porque se você quiser me mandar embora, né, você me manda embora, porque aí eu não vou. Por quê? Porque aí se trata de uma pessoa que se diz cristão e está fazendo aquilo que é contra os princípios da palavra de Deus. Aí mesmo eu sendo funcionário dele, aí eu não devo participar, né? Aí eu devo advertir, advertir e repreender o irmão. Vocês viram que mudou totalmente o foco, né? Porque aí a decisão volta para mim. Já que ele é cristão, então eu tenho a decisão de andar seguindo o conselho dele, a orientação dele ou não, né? Porque aí agora é o caso da Jezabel aqui, né? Então tinha os irmãos que estavam indo com ela, né, e sabendo que ela estava fazendo coisa errada, né? Amém, gente? Amém. Vamos ficar em pé então, vamos encerrar? Ricardo quer dar uma palavra. Próximo domingo, né? São duas coisas, né, que a gente gostaria. Lembrando que no próximo sábado nós teremos um encontro de casais, né, que vai acontecer lá no Antiara. Então à noite a gente vai tornar a falar com mais detalhes, uma programação especial. Então todos os casais estão convidados. E no próximo domingo, né, nós vamos ter uma programação que eu gostaria muito dos pais. Você pode ter um bebê, mas que você participasse, porque você vai aprender coisas muito importantes, né? Vai estar conosco uma irmã
né, que tramita na área educacional já há muitos anos. Então, ela, né, foi pedagoga, né, exerceu várias funções dentro de escolas, né, é cristã, é uma missionária e vai nos falar sobre a questão, que é uma questão delicada e tem atingido famílias, até famílias cristãs, que é a questão do abuso. Né, do abuso que acontece dentro de escola, que acontece com os nossos filhos. Meu Deus. Né? Então ela vai nos alertar, nos dar estratégia, nos falar de coisas que são importantes a esse respeito. Então eu gostaria que, né, você se esforçasse no próximo domingo para estar aqui para ouvir isso. Que hora que é? De manhã? De manhã, na escola dominical, né? Que é algo que é importante para a sua vida. Mas eu não tenho filho, mas tem um sobrinho, né, que pretende ter, e aí você já está preparado para enfrentar situações que infelizmente acontecem. Né? Infelizmente acontecem. São assuntos, são delicados, muitas vezes a igreja procura evitar de falar, mas a gente, o fato de a gente evitar de falar não deixa de acontecer. É verdade. Né? Então a gente tem que encarar certos assuntos de frente. É verdade. E a sua irmã que tem tanta experiência na área, né, vai estar aqui nos falando desse assunto. Amém. Então eu gostaria que você até convidasse outras pessoas para estar aqui. Tá? Então é isso. Amém? Vamos receber a bênção, então, encerrar? E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.